Muito bem. Eu estou falando sobre esse assunto, gente, porque eu fui para o Sul também e compartilhei esse assunto com a galera lá. Eles ficaram, amaram, porque esse é o nosso fundamento. A revelação do quanto Deus nos ama. E hoje não vai dar tempo para eu dar a segunda parte desse aspecto aí, mas primeiro eu estou falando sobre esse assunto para fundamentar isso aí. Mas depois a gente vai conversar coisas mais práticas em determinadas coisas que nós precisamos ouvir. E falar de combate de fé, falar de um combate na mente, de várias situações, de como as ameaças elas falam, né? Ao nosso coração, à nossa mente, à nossa mentalidade. Mas então eu estava conversando sobre isso e tenho usado esses textos básicos. Para quem não esteve aqui há 2 semanas atrás, a igreja venceu o diabo por causa do sangue do Cordeiro, que está qualificada para isso. E aí consumou essa vitória nesse testemunho, nessa vida, nessa jornada, num posicionamento de viver a verdade. Então ela vence mesmo. E é muito importante, porque eu vou separar depois uma reunião para a gente falar desse conteúdo aí, ok? Então veja, 1 João 5,4 é a mesma coisa. Nós somos os nascidos de novo e nós vencemos o sistema desse mundo viver. Pela verdade, porque está escrito a nossa fé é um exercício do reino de Deus, que é a sua palavra, na prática. E quando nós fazemos isso, a gente vence. Não tem como. Você já se posicionou para vencer. Né? Às vezes a gente não entende o quanto as coisas estão interagidas, já fazem parte do pacote. Você quer ver uma coisa? A gente resiste ao diabo vivendo a verdade. Escreve isso aí. Eu não resisto ao diabo dizendo, seu diabo, show! Aí eu estou falando, seu diabo, show, sai para lá, mas eu estou meio comprometido com o sistema do mundo de viver. Não funciona. Não vencemos. Mas no momento que eu estou comprometido, e seja o sacrifício que for, eu estou comprometido com o sistema do reino de Deus, que é a sua palavra, de viver, remando contra a maré. Então nós obtemos vitória, porque a própria verdade, em termos de vivência, ela aplica resistência ao diabo. E está escrito lá, resistir ao diabo e ele? É bem interessante esse versículo, você pode ir lá comigo? Ô Tony, aos pouquinhos a batida cardíaca vai diminuir. Está em 160. Cara, mas é verdade, Tony. Você não sabe o que Deus está para fazer contigo lá, cara. É isso aí. Você não precisa fazer nada diferente. Ele escolheu você, pronto. Ele vai fazer. Não é legal? Show de bola. Ele precisa da pessoa certa. Você é o cara. Arruma uma cama que eu vou dormir lá, hein? Muito bom, né? O Espírito Santo é maravilhoso. Aí, quero te falar uma coisa. Quem é dono da tua vida é o Espírito Santo, cara. Se você se entregar a Ele, você vai ver coisas acontecendo. Que coisa, né? Onde é que eu pedi para você ir? Tiago. Né, Tiago 4. Talvez seja um verso que as pessoas elas pegam a parte final, de um modo geral, nós conhecemos. Resistir ao diabo e ele fugirá, né? Está certo, é isso mesmo. Mas olha só o início desse verso. Esse verso diz assim, se submeta, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Agora resiste ao diabo e ele fugirá de você. Sem sujeição, sem submissão à verdade, sem nós aplicarmos a verdade em termos de vivência, gente, não tem como resistir. Não é a minha resistência, entenda isso. Resistir ao diabo não sou eu, Elinho. É a verdade em mim sendo manifesta como vivência. Quando eu sou dizimista e ofertante, eu estou vivendo o reino de Deus em termos de finança. Ele tem que tirar a mão, já está aplicada a resistência de cima das minhas finanças. Quando nós perdoamos e nós andamos em amor uns com os outros, eu já estou fazendo isso na prática, legal, eu já estou aplicando resistência.
e o diabo fugirá. Ele fugirá por causa da verdade. É a luz que acendeu na prática. Então, quando eu vivo a verdade, acendeu a luz. As trevas já foram. Quem está compreendendo? Ok, é assim que funciona. É muito importante a gente ter esse conteúdo aí, que eu estou falando sobre a fundamentação da fé, de nós nos posicionarmos. Tem um posicionamento que nós precisamos fazer diante de tudo que a gente enfrenta. Às vezes, como a gente está vivendo um momento, eu estou vivendo, eu e a Deise e várias pessoas, igreja, seja lá o que for, né, todo mundo, há um momento onde o nosso posicionamento é louvar e engrandecer a Ele, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Ah, louvor, adoração, louvor, bom, explode o inferno. Outras são posicionamentos que Deus pode estar falando contigo, faça isso, faça aquilo outro, se posicione. Enquanto a gente não se posicionar, está ali a barreira na nossa frente, ela não explode. Quem está compreendendo? Esse é o combate da fé. Deus nunca colocou eu e você num combate que não vamos vencer. Sempre nós vamos vencer. Porque Ele é vencedor, já está escrito isso aí. Ó. Ele é vencedor. A gente só tem que alinhar isso. A importância. Então, Ele falou lá para Timóteo, combate, o bom combate da fé, cara. Um posicionamento diário. Como é que você está vivendo? Vive lá. E aí depois diz assim, ele terminando a jornada dele. Eu combati o bom combate, completei a carreira. Ele guardou a fé. Lembra que eu tinha conversado isso aqui com vocês? Vou fazer só essa revisão, porque só vai dar tempo. No outro domingo a gente vai continuar. Mas amar, que é o caráter de Deus, ele é a expressão prática dele. Vejam, a manifestação não é um sentimento, é uma ação. Eu estou aqui, todos nós, isso que aconteceu como testemunho na vida do Tony e da Dani, que estão vivendo lá, é a manifestação de Deus fazendo acontecer sobre eles. Cuidando, protegendo, guardando, fazendo ele crescer. O desejo de Deus, gente, é que a gente cresça, progride, a gente prospere, diga aleluia. Não pense como o mundo pensa. Não permita o inferno contaminar a tua mente. Esse é o desejo dele, para cada um de nós. E ele põe a mão, a gente não faz nada, a gente só responde a ele. A minha parte é o que ele me pede, é o que é possível, é eu responder a ele. Agora o milagre e as coisas é com ele, olha aí. Então a gente precisa disso, de ter essa coragem de perceber no nosso coração que um posicionamento precisa ser feito, o resto é com Ele. Diga aleluia, eu estou animado, você não está não? Eu fico doido para que Deus me fale, me mostre algo, Senhor, para eu me posicionar. Por enquanto está mandando, fica quieto, Jesus. Vai fazendo isso aí, Então, se eu não entendo o quanto Deus nos ama, eu vou ter dificuldade de acreditar que Ele fez promessas para me abençoar. Não tem como, na mente de Deus, Ele olha para você, você é filho dEle, Ele só tem o melhor para você. Você toma posse disso nessa manhã? Mas tudo que está ao redor não está mostrando isso. Até parece. Mas não depende do que está ao redor. Ele simplesmente é aquilo que ele escreveu que ele é. Ele não tem como negar a sua personalidade. Lembra que eu falei? Crer em Deus está mais ligado à revelação do quanto Ele nos ama do que qualquer outra coisa. Meu Deus. Todo dia você tem que ter uma consciência de que Deus Ele te ama. Para chuchu, para cenoura, para beterraba, para tudo quanto é vegetal. E aí a gente fica pensando, vem cá, eu nasci, escorreguei nesse mundo, nesse tempo, nesse momento. Claro que não, tudo tem um propósito. Você já desceu do céu no dia que você nasceu com a cartilha de Deus e uma proposta prontinha. Mesma coisa, Tony, contigo. Tudo, 19 anos, beleza, agora foi o tempo, você foi para lá. E agora está acontecendo algo na tua vida que Ele está te linkando e tal, e assim vai. Como na minha vida e na sua. Você crê nisso? Você tem que crer. Porque é debaixo dessa proposta dele que você cresce. É aí que a gente faz o bom combate e a gente vence.
Eu não conheço pessoas que vão fazer o bom combate fora da visão que Deus tem para a vida daquela pessoa. Não existe isso. Deus chega para Abraão e mostra uma visão para ele. Cara, você vai ser pai de muitas nações. Mas a mulher dele era estéril, não tinha um filho, vai. Mas você vai, porque esse é o plano. Abraão, você nasceu para isso. Eu escrevi, você vai ser pai de muita nação, está tudo preparado, que eu vou linkar gerações até chegar o meu filho, que vai morrer na cruz do Calvário para a humanidade inteira. Chegou um tempo que Deus trocou o nome de Abraão para Abraão, né? Abrão para Abraão, que é pai de muitas nações. Então vem cá, como é o teu nome? Se apresenta aí, beleza, Abraão. Cadê as crianças? Não tem nenhuma. No momento. Fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem ainda. É sempre assim que Deus vai trabalhar. Você tem que olhar a tua vida para frente com coisas, como foi colocado aqui, eu pedi para ele falar sobre isso. Tem muitos sonhos sendo colocados aí dentro de vocês, cara. Isso vem do céu. Não é da terra, é do céu. E a gente tem que reconhecer e entender. Vamos embora guardar isso. E obviamente o momento vai chegar de uma porta, de uma situação, uma oportunidade, e você vai saber essa. Eu estou aqui para isso também, dar o meu testemunho. Da oportunidade que Deus abriu para mim, era impossível. Eu falei para o Tony, eu não tinha como ir para os Estados Unidos morar de maneira legal. Cara, eu vou te falar uma coisa, eu vou mexer aqui com um negócio, mas é o seguinte, Deus não trabalha na ilegalidade. Ele está lá de maneira legal. É cidadão italiano, esposa, tudo certinho. Não é esse negócio, vou para lá, vou para cá, vou fazer, mas está tudo ilegal. Não, Deus não trabalha assim. Isso quem trabalha é o homem. Porque se é para eu ir para o arroz chuí é pouco, né? Mas se eu ir para qualquer lugar para ser cidadão, Deus vai me dar a cidadania, vai arrumar tudo para mim, mas ilegalmente eu não entro lá. Na época, há 20 anos atrás, ser cidadão nascido em Governador Valadares... Ninguém entrava. Eu tenho uma família gigante, gente, do outro lado, para a parte do meu pai. Meus primos têm influência, são todos bens de vida. Não conseguiam com ninguém, nem com o embaixador, não conseguiam um visto dos Estados Unidos. Eu consegui. Então foi uma primeira porta que Deus me deu. Ele me deu o visto. E está lá no meu passaporte, nascido em Governador Valadares. Fala para mim. E é assim que Deus vai trabalhando, cara. Agora tem que se posicionar. Talvez a nossa vida não esteja mais adiantada. Escute isso que eu quero te falar. Eu quero falar com amor, carinho, eu te amo demais. Porque a gente está demorando a responder a Deus. Porque a gente está preocupado. Como vai ser? E aquilo? Será? É a parte humana. Mas eu estou falando algo aqui, que eu estou falando com o Tony, com a Dani, mas já está dentro do coração dele, ele sabe disso. Está lá dentro. De repente Deus já vem falando algo com você, cara, mete o pé na jaca, porque você tem que confiar naquilo que está no teu coração. Eu sempre confiei aquilo que estava no meu coração e deu certo. Aí você vai me falar, pastor, qual era a base que você tinha para dar certo? Nenhuma. Morei nos Estados Unidos 2 anos, só tinha dinheiro para ficar lá 9 meses. Morei. E aonde eu morei na melhor casa que tinha. Sem eu saber. E tantas outras coisas. Se eu for contar aqui vários milagres de situações que Deus fez para que eu pudesse ir com a família inteira para lá, num momento da minha vida. Tem outros momentos que eu estou aguardando no meu coração. Vem, manda. Mas vem. Eu doido para entrar. Mas os momentos vão chegar. Ou de repente já chegaram e você só tem que reconhecer. O que de repente eu estou adiando em me posicionar que Deus já falou comigo? É uma pergunta nessa manhã que o Espírito Santo faz. Olha, tivemos 3 reuniões diferentes hoje. A primeira reunião foi uma coisa, a segunda, essa é a terceira reunião, é essa. Para você, para nós que estamos aqui. É que Deus vem falando. A nossa segurança não está do lado de fora. A nossa segurança está em reconhecermos que é Ele que está falando comigo.
que eu saiba, quando Deus fala, tudo acontece. Se ele disse, Abraão, é você mesmo, teu nome, vou trocar teu nome, Abraão, pai de muitas nações. Eu vou terminar lendo isso aqui, Romanos capítulo 4. O apóstolo Paulo pega para declarar isso a respeito de Abraão. Ele pega lá o versículo, no verso 17 ele diz assim, porque está escrito. É interessante, né? Está escrito para mim, eu traduzo como obra feita. Você sabia que Deus escreveu tudo a meu respeito, a seu respeito? Obra feita. Ele não vai começar, ele já terminou. Ele já está te vendo lá com ele e nas propostas adiante. Porque aqui já está arrumado. Então, por exemplo, obra feita já é obra feita. Só que ele só vai dizer assim, agora é o momento. Então as coisas acontecem. Agora é o momento, as coisas acontecem. Agora é o momento, as coisas acontecem. Aí você fala, caramba, eu não fiz nada. Fez, você só foi responder. O milagre sempre vem dele. Nessa situação aqui, o milagre tinha que ser do céu mesmo. O cabra já está para lá da idade, a mulher também, desse mato não sai cachorro. Não, tal, beleza. Olha aí como é que está escrito isso. Está escrito, por pai de muitas nações te constituirei. Diga aleluia. Boa. Já está constituído. Pai de muitas nações antes de ter um filho. Já está constituído porque ele decretou. Isso já veio do céu. Então vamos embora. Aí diz assim, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Por simples fato que ele decretou, ele faz tudo o que precisa ser feito. Muito legal. Abraão, então, esperando contra a esperança, ele creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, já tinha sido dito, acabou. Deus estabeleceu, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo, obviamente está velhinho, a esposa mais ainda, e tal, não duvidou por incredulidade da promessa, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Olha o verso 21, estando plenamente convicto que ele era poderoso para cumprir aquilo que já tinha prometido. Passado. Diga aleluia. Isso é a fundamentação de fé que vence, gente. Alguém está pegando isso nessa manhã? Então, deixa eu te falar aqui mais uma coisa aqui rapidinho sobre isso aí. A fé nasce espontaneamente quando o amor de Deus é revelado ao nosso coração. Por último, a mensagem da obra redentora de Jesus nada mais é do que a mensagem do amor de Deus aos homens. Então, se eu entendo que Ele me ama, Ele tem propósito e planos para mim, fique em paz, cara, porque tudo vai acontecer. Diga amém nessa manhã. Aleluia. Fique de pé nessa manhã. Oh, glória.